Acompanha nesse momento aqui na página da Paróquia Santa Terezinha, no Instagram. Nós estamos começando agora a nossa transmissão ao vivo, Pascom Entrevista, onde a gente sempre traz um convidado para abordar um assunto relevante da nossa igreja, né? E hoje nós vamos abordar a liturgia eucarística, né? O tema que nós selecionamos para vocês ontem. Na semana passada a gente acompanhou os detalhes da liturgia da palavra, né, que é um outro momento da nossa celebração eucarística durante as missas, né? E hoje nós vamos poder acompanhar, né, com uma instrução muito bacana, a parte que cabe à liturgia eucarística. E para poder abordar esse assunto com a gente, eu vou convidar aqui para nossa conversa, para o nosso Pascom Entrevista, o padre Éder Luiz Pereira. Ele é pároco lá na paróquia de Santo Antônio, em Goianá, mas também é mestre em teologia dogmática sacramentária. E é por isso que ele, especialista no assunto, vai abordar esse tema conosco aqui hoje. Você que nos acompanha aqui no Instagram, aproveite para convidar aí os seus amigos, familiares que ainda não estão conosco aqui na nossa live para poder fazer parte dessa instrução que é muito bacana e muito importante para você também ter outra alusão aí nas próximas celebrações eucarísticas que você for celebrar, né? As próximas missas que nós formos ter, você vai poder observar algumas coisas que nós estamos abordando aqui na noite de hoje. Vou chamar aqui o Padre Éder, então, para a gente poder começar o nosso Pascom Entrevista. Vamos lá. Parece que nós estamos tendo um probleminha aí com a conexão do Padre Éder, né? Vamos aguardar um pouquinho para a chegada dele. A gente vai tentando restabelecer contato com ele aqui. Enquanto isso, a gente lembra para vocês que nós estamos também no Facebook, né? Paróquia Santa Terezinha JF. Todas as nossas páginas nas redes sociais, Terezinha com S, tá, pessoal? Na hora de facilitar a tua busca aí, você procura lá Terezinha, Santa Terezinha, Terezinha com S. Paróquia Santa Terezinha JF é o nome de todas as nossas redes sociais. Tanto aqui no Instagram, onde você coloca tudo junto, em minúsculo, e também nas pesquisas das outras redes sociais, tanto no Facebook quanto no nosso canal no YouTube. Você também consegue achar lá pesquisando Paróquia Santa Terezinha JF. Ok? E a gente reforça para você que você pode se inscrever, né, nos nossos canais lá na Paróquia Santa Terezinha. No YouTube, você pode se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho das notificações. É muito importante porque a cada conteúdo novo, você vai ser notificado de que esse conteúdo já está disponível para você assistir lá. Lembrando para você que nós temos o Pascom Entrevista, que nós colocamos depois à disposição de vocês lá no nosso canal no YouTube. Às terças-feiras tem o Padre Everaldo com o quadro A Palavra, que é Espírito e Vida, que é o nosso estudo bíblico, e ele já está avançando no Antigo Testamento para a gente conseguir chegar no Novo Testamento e trazer, né, essas informações gloriosas da Bíblia para auxiliar você também na hora de fazer o seu estudo bíblico pessoal aí na sua casa. Às quartas-feiras nós temos o Terço dos Homens, sendo transmitido ao vivo, direto da matriz de Santa Terezinha. Nas quintas-feiras nós temos a realização da Santa Missa com a bênção do Santíssimo Sacramento, né, a adoração ao Santíssimo logo após a missa. E às sextas-feiras nós temos a grande participação do nosso diácono João Roberto, que traz as riquezas da fé cristã para a gente, né? Curiosidades bacanas aí acerca de tudo aquilo que a gente vivencia na nossa igreja, dias de santos, por que determinado santo
foi declarado santo na nossa igreja, e algumas outras curiosidades que afloram aí o nosso catolicismo, a nossa fé cristã. Ok? A gente vai tentar fazer mais uma vez contato aqui com o Padre Éder, para ver se a conexão agora está certinha lá para ele, para a gente conseguir bater esse papo. Beleza? Boa noite, Padre Éder. Boa noite. Tudo bem aí? Paz e bem? Desculpe, teve um probleminha técnico aqui, eu não estava conseguindo conectar com vocês. Não, tá ótimo. Agora, finalmente, a gente conseguiu fazer contato. Que ótimo. Isso, que bom, uma alegria. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do Padre Everaldo, de todos vocês da Pastoral da Paróquia de Santa Terezinha, pela oportunidade de participar com vocês dessa noite. Ótimo, show de bola. A gente da Pascom já teve um primeiro contato com o Padre Éder lá no nosso encontro de comunicação, que é realizado anualmente pela Arquidiocese. Eu estive com a Thaís e com a Jéssica lá representando a Paróquia de Santa Terezinha e tivemos uma instrução muito bacana a respeito de comunicação da igreja com os fiéis e a gente está tentando aplicar tudo aquilo que a gente absorveu no encontro. E teve a parte bacana do Padre Éder também, que a gente pôde ter informações relevantes que a gente está procurando agora colocar em prática, ainda mais nesse período, né, de isolamento social em virtude do coronavírus, que a gente está podendo ter a oportunidade de levar a igreja para as pessoas, né, pelas ruas e sobre os telhados, que é isso que se aplica também ao nosso segundo sínodo, né, Padre Éder? É isso mesmo. Estamos, como você bem disse, vivendo um momento importante na vida da nossa igreja particular de Juiz de Fora, que é o segundo sínodo arquidiocesano, e dentro deste contexto, embora difícil que estamos vivendo da pandemia, muitas coisas bonitas estão sendo feitas. Então, louvo a Deus pelo trabalho bonito que vocês estão fazendo da evangelização através dos meios sociais, que muito tem nos ajudado a rezar, e também a formação da vida das nossas comunidades, dos nossos agentes de pastoral. Ótimo, a gente agradece mais uma vez a participação do senhor aqui conosco hoje e vamos então entrar no nosso tema, que é liturgia eucarística. Eu queria que você fizesse um panorama do que abrange a liturgia eucarística e como ela é importante durante a celebração da missa. Por exemplo, ela é mais importante do que a liturgia da palavra, Padre? Isso. Você que está nos acompanhando, com certeza, na semana passada teve a oportunidade de acompanhar a professora Mariana, que falou sobre a importância e o valor da liturgia da palavra dentro da celebração eucarística. E hoje, dando esta continuidade, nós vamos falar sobre aquilo que é a segunda parte da celebração da Santa Missa, que é a liturgia eucarística. A pergunta que você me fez é muito importante porque, antes do Concílio Vaticano II, que foi um marco importantíssimo na vida da Igreja, havia uma concepção e um entendimento de que, na celebração da Santa Missa, a liturgia eucarística, ou seja, a parte do ofertório até o final da missa, era o mais importante. Tanto que tinha um conceito de que, para você participar da missa e a missa ser válida, você deveria chegar até o momento do ofertório. Se você chegasse depois do ofertório, a missa não era válida, ou seja, você tinha que chegar
participar do ofertório em diante. Mas o Concílio Vaticano II abriu um leque e nos deu a possibilidade de compreender inúmeros aspectos importantes dentro da liturgia, dentro da celebração da Eucaristia. Em primeiro lugar, tanto a liturgia da palavra quanto a liturgia eucarística, elas têm o mesmo valor. Nós dizemos que são duas mesas. A mesa da palavra, onde se proclama a palavra de Deus, onde são feitas as leituras, onde o padre ou o diácono proclama o evangelho, e a mesa eucarística, que é o altar onde se coloca o vinho para ser oferecido em sacrifício. Então, cada parte tem a sua importância, tem o seu valor dentro da celebração eucarística. Não é que a liturgia eucarística seja mais importante, nem a liturgia da palavra seja mais importante. Ambas têm o mesmo valor e se completam. É claro que, antes do Concílio Vaticano II, com certeza teve aquilo que eu dizia de para a missa ser válida, para eu participar da missa, eu deveria participar do ofertório em diante, porque as missas eram celebradas em latim. As leituras era o padre que lia. Então as pessoas não compreendiam o que estava lendo. Apenas entendiam depois alguns contextos, quando o padre fazia a homilia. E do ofertório em diante, as pessoas ficavam rezando e presenciando aquilo que estava acontecendo. Mas a pergunta que você me fez, eu respondo o seguinte: ambas têm o mesmo valor, a mesma importância, tanto a palavra quanto a Eucaristia dentro da celebração da Santa Missa. Ótimo, até porque também é importante, e em algumas literaturas que eu busquei pesquisar para me preparar para o dia de hoje, fala que a estrutura e a dinâmica da Assembleia Litúrgica, ela tem esses três pilares que são importantíssimos, que é Deus convoca seu povo, Deus fala com seu povo, que é o caso da liturgia da palavra, e Deus sela a aliança com o seu povo. E isso vem desde já também das práticas de antes de Cristo, né? Lá com Moisés, logo após o Êxodo, e aí eles já faziam uma aplicação dessa aliança com o povo, né? Durante as assembleias que eles promoviam naquela época, que a gente pode ver nos primeiros livros da Bíblia, depois fazendo essa pesquisa aplicada nos tempos de Jesus Cristo, e hoje em dia, como a gente prossegue fazendo essa mesma prática, né, Prader? É isso. Eu chamava a atenção e recordava um aspecto bonito que nós vivenciamos, que foi o Concílio Vaticano II, que foi um marco muito importante na liturgia da Igreja. E um dos documentos, ou o mais importante documento do Concílio Vaticano II, chamado Sacrosanctum Concilium, que é o documento sobre a liturgia, chama-nos a atenção sobre que aspecto? Você lembrava bem, que desde o Antigo Testamento, desde o início, esses três aspectos. O que o Concílio procurou fazer? O Concílio foi vendo que a vida litúrgica, aquilo que a Igreja celebrava, estava se distanciando daquilo que era essencial, das suas origens. Então o Concílio procurou resgatar as origens e voltar àquilo que era essencial, àquilo que era mais importante. Por isso, dentro da dinâmica da celebração da missa, e de maneira especial sobre o tema que hoje nós estamos tratando, o Concílio quis retomar inúmeros aspectos da celebração eucarística, inúmeros valores e temas que são importantes que estavam se perdendo. Por exemplo, a missa, até o Concílio Vaticano II, se dava e chamava muito a atenção da missa apenas do aspecto da missa como sacrifício, como atualização do sacrifício de Cristo no Calvário. Depois do concílio, chamou-se a atenção e voltou às origens para a celebração da Santa Missa, como também a ceia do Senhor. Aquilo que Jesus instituiu quando celebrou a ceia com os discípulos antes da sua entrega total, antes da sua partida neste mundo. Então, por diversas vezes, neste momento, nessa nossa conversa, você vai me ouvir citar e relembrar
aspectos, orientações que o Concílio Vaticano II nos dava. Por quê? Porque o Concílio Vaticano II, embora tenha sido celebrado há mais de 50 anos, na liturgia e na vida da igreja, nós ainda não colocamos em prática tudo aquilo que o Concílio nos pediu. Ainda precisamos dar muitos passos. É claro que muitos passos foram dados. Bonitas as iniciativas que as paróquias realizam de trabalhos com equipes de liturgia, cursos de formação, mas muitos passos ainda precisam ser dados para que nós não apenas entendamos aquilo que é celebrado, mas a partir do entendimento, de uma percepção do que é celebrado dentro da missa, dentro da celebração eucarística, possamos viver de forma melhor, possamos fazer a experiência e o encontro com o Senhor, que nos chama, nos reúne como irmãos, como você diz, nos fala pela sua palavra e faz aliança conosco de amor através do seu gesto de entrega, através do seu gesto de doação, que é evidenciado e chamado a atenção de maneira muito bonita e própria dentro da liturgia eucarística, que inicia-se com o momento do ofertório, da apresentação dos dons, da entrega dos dons no altar do Senhor. Ótimo. E, Padre Éder, quais são alguns dos ritos que são feitos durante a liturgia eucarística que você gostaria de destacar para nós aqui? Você pode pegar por tópicos, né? E ir dividindo, e a gente vai trocando essa ideia aqui durante essa transmissão. Pode ser? Claro, claro, sim, que é bom que as pessoas compreendam melhor. E, geralmente, quando me convidam e eu vou em alguma paróquia, alguma comunidade, para refletir e estudar junto com as pessoas o tema da liturgia dentro da celebração eucarística, eu sempre gosto de chamar a atenção no início do encontro para uma coisa. Geralmente, quando se fala em estudar, em refletir, em falar de Eucaristia e de celebração eucarística, a primeira pergunta que a gente faz: Padre, isso pode, isso não pode? É claro que dentro da celebração da missa, alguns aspectos a gente vai dizer não devem ser feitos ou devem ser feitos para nos ajudar a celebrar de forma melhor e iniciar o memorial. Mas o mais importante é a gente perceber que muito mais importante do que isso pode ou isso não pode, é qual o sentido? Para que serve? Por que não deve ser realizado de determinada forma? Por que não deve ser realizado de determinada. Então, primeiro, como eu já disse, a liturgia eucarística, ela inicia com o rito do ofertório, que hoje nós chamamos de apresentação das oferendas ou apresentação dos dons. Por que a apresentação dos dons? No momento da apresentação dos dons, geralmente é feita pelo altar, ou em forma mais solene, ou em forma mais simples, uma procissão que leva os dons do pão e do vinho. Por que levam os dons do pão? Porque esses dons do pão e do vinho, naquele momento, é um pão de farinha de e um pouco de vinho, são levados ao seu altar, entregues aos sacerdotes, que vão se tornar o corpo e o sangue. Geralmente nós não escutamos, mas também seria interessante. Algumas vezes eu procuro fazer isso, no momento da apresentação dos dons, quando levam a perguntar os dons, eu chego ao altar e faço uma oração. É uma oração muito bonita, que às vezes nós não escutamos o que está cantando. Mas o canto, nesse momento, é um canto opcional. Não é obrigatório em todas as missas. A oração é a seguinte: o padre pega o pão e ele apresenta o pão e diante de Deus. Bendito sejais que Deus
pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar tão santo. Essa oração é bonita porque o padre, em nome de toda a Assembleia, que participa e celebra junto com ele, ele oferece aquele pão. Agradece a Deus aquele pão que foi fruto de muito trabalho, antes de chegar até o altar. Antes de ter aquele pão, aquela rocha branca, foi fruto de muito trabalho. O agricultor que plantou, que colheu, que preparou, que apoiou, tantas coisas foram realizadas. Então, o padre agradece a Deus aquele fruto, seja do pão, seja do vinho, e oferece. E esse pão e vinho vai se tornar para nós pão e vinho da salvação. Padre Éder, eu vou restabelecer, vou tentar fazer o contato com o senhor novamente. Deu um probleminha no seu áudio agora. E eu vou fechar a chamada e vou abrir de novo, convidar o senhor para a chamada aqui outra vez, tá ok? Para a gente consegue melhorar a qualidade, porque voltou normal a imagem, mas o som depois do toque do telefone deu um probleminha. Tá joia? Vamos lá, voltamos aqui, vou tentar fazer o contato com ele de novo. Agradeço todo mundo que está auxiliando a gente aí nos comentários, tá, gente? Valeu mesmo, brigadão aí. Vamos tentar restabelecer o contato aqui com o Padre Éder. Você que está chegando agora, a gente está falando sobre a liturgia eucarística no nosso Pascoal Entrevista de hoje, entrevistando o Padre Éder, que é lá da paróquia de Santo Antônio, em Goianá. Me ouve bem aí, padre? Melhorou o áudio agora? Melhorou sim. Deixou o telefone silencioso, que o telefone é traiçoeiro mesmo. Deu um probleminha. Quando o 011 começa a chamar, a gente não consegue. É isso mesmo. Mas pode retomar de onde o senhor parou e abordando aí, a gente está agora, para quem está chegando agora, a gente está na parte dos ritos que são feitos durante a celebração da liturgia eucarística, beleza? Isso. Eu recordava que a liturgia eucarística se inicia com o momento do ofertório. E lembrava, para você que está nos acompanhando, a oração bonita que é rezada durante este momento do ofertório da missa. Logo depois, nós iniciamos, dentro da oração, um momento que se chama prefácio. Logo no início da oração eucarística, o padre reza uma oração, que é uma oração de ação de graças, que se chama prefácio. Esta é aquela oração onde ele diz: o Senhor esteja convosco, como responde, ele está no meio de nós. De corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor, nosso Deus. Essa oração do prefácio, essa oração que é uma oração de ação de graças, ela vai até o momento onde se canta ou se reza a oração do santo, onde reconhece que Deus é 3 vezes santo, que Ele é santo, que Ele é bendito. E é interessante o prefácio por quê? Porque no prefácio, além de ser uma oração de louvor, uma oração de ação de graças, e logo no início, a gente, quando o padre reza, ele diz: na verdade, ó Pai, é justo e necessário, é nosso dever e nossa salvação, dar-vos graças. Ou seja, é uma obrigação nossa, de todo cristão, render graças a Deus e louvá-lo por tudo aquilo que Ele realiza na nossa vida. A oração do prefácio é uma oração própria, que reza em cada momento da liturgia e é específica. Por exemplo, nós estamos dentro da liturgia até a festa de Pentecostes, celebrando o tempo pascal. E o prefácio, ele é próprio para este tempo. Além de ser um louvor a Deus, uma ação de graças a tudo aquilo que Deus realiza na nossa vida, em nosso favor, por tudo aquilo que Ele faz, a oração do prefácio, ela expressa o motivo e o sentido daquilo que estamos celebrando. Por exemplo,
Neste tempo pascal, você vai ouvir inúmeras vezes o padre dizer: mas sobretudo neste tempo solene em que o Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Então, o prefácio, ele recorda essa ação de graças, esse louvor ao Pai, mas tem o caráter da festa do tempo litúrgico que estamos vivendo. Por exemplo, no tempo comum, nas festas de Nossa Senhora, nas festas dos santos, por exemplo, na festa de Santa Teresinha, o prefácio da missa vai recordar aquilo que foi a vida dos santos. O prefácio diz: na Assembleia dos Santos, vós sois glorificados. Então, o prefácio recorda e quer nos ajudar a entrar no mistério que está sendo celebrado, no sentido daquilo que é próprio para aquele dia, para a celebração eucarística. E o prefácio ele termina com uma aclamação de toda a Assembleia litúrgica, toda a Assembleia que participa, que celebra junto com o padre, ela aclama, depois do prefácio, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Se nós rendemos graças a Deus, se nós louvamos, se nós bendizemos, se nós expressamos o motivo pelo qual nós estamos celebrando, é mais do que justo que todos nós recordemos que estamos ali porque Ele é santo. E se Ele é santo, Ele nos reúne, Ele nos chama a participar deste grande mistério. Ótimo. E logo após isso, né, já começa a oração eucarística, né? Isso. Essa parte é a parte chamada, até agora, toda ela, liturgia eucarística, mas tem uma chamada que é a oração eucarística. O prefácio, ele vem antes da oração eucarística. Algumas orações eucarísticas, como a oração eucarística número 2, que é a mais antiga da igreja, a oração eucarística número 5, que foi feita para o Congresso Eucarístico de Manaus, ela tem o seu prefácio próprio dentro dela, como outras orações eucarísticas. Mas outras orações eucarísticas, como a oração número 1, a oração número 3 e algumas outras, elas se iniciam depois da aclamação dos santos. Inicia-se com o que chamamos epiclese. Por que epiclese? Epiclese na qual a igreja implora, por meio de invocações especiais, a força do Espírito Santo. Então a igreja e o padre, neste momento, em nome de toda a igreja, ele invoca a presença do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, para que aqueles dons, aí você pode voltar no ofertório, aqueles dons do pão e do vinho se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos recebê-lo em comunhão. É interessante que a igreja ainda conserva, muitas comunidades, muitas paróquias, ainda se conserva um rito, um gesto, que é antes do Concílio Vaticano II. No momento da epiclese e no momento da narrativa da instituição, que são as palavras do padre sobre o pão e sobre o vinho, a igreja conserva, em muitos lugares, conserva o toque da campainha. E quando o padre estende as mãos e pede a presença do Espírito Santo, quando ele eleva a hóstia, ele eleva o cálice, ainda conserva-se o sentido, o uso da campainha e toque. Por que se conserva isso? Talvez muitos ainda tenham entendimento dizendo: é porque a parte mais importante da missa, então toca para chamar atenção. Esse gesto de tocar a campainha se remete ao concílio, antes do concílio. Como as missas eram celebradas em latim, e por causa do jejum eucarístico, que era de 12 horas antes da comunhão, só podia ser celebrada a missa na parte da manhã. E existiam muitas igrejas, e nós vamos observar isso, algumas igrejas de construções antigas,
como a nossa Catedral Metropolitana, existiam alguns altares chamados altares laterais. Além do altar-mor, que era o altar principal, existiam os altares laterais. E a missa era celebrada em latim e poderia ser celebrada em diversos altares ao mesmo tempo. Então, o uso da campainha era para mostrar e chamar a atenção para a elevação. Para o povo, como não entendiam o que estava acontecendo, e o povo rezava durante ou cantava durante a missa, quando se tocava a campainha, era o silêncio. E o povo sabia que era para olhar que o padre ia elevar a hóstia consagrada ou ia elevar o cálice. Esse gesto ainda continua, mas hoje nós sabemos, porque nós entendemos a missa, quando eu, padre, rezo, por isso nós os pedimos, mandai vosso Espírito Santo, para que essas oferendas se tornem o corpo e sangue de Cristo. Todos sabem que eu estou invocando a presença do Espírito Santo sobre o pão e sobre o vinho que está sobre o seu altar, para que se tornem o corpo e sangue do Senhor. Quando eu elevo a obra, quando eu digo as palavras da instituição, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, todos sabem que eu estou rezando naquele momento as palavras da instituição, estou repetindo aquilo que Jesus realizou e aquilo que ele fez na última ceia. Então, este momento é um momento importante dentro da celebração, ou seja, quando se inicia a oração eucarística, primeiro, epiclese, é um nome complicado, mas a epiclese é o que significa um momento onde implora, onde suplica a força e a presença do Espírito Santo para que os dons oferecidos se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Depois, a narrativa da instituição e consagração, quando pelas palavras e pelas ações de Cristo, para que a celebração eucarística aconteça, realmente eu tenho que dizer as palavras, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, e pegar. Tomai, pegar na mão, tomar, isso é meu corpo, isso é o meu sangue. Ótimo. E tem uma dúvida que me surgiu, foi durante a minha pesquisa a respeito da celebração da liturgia eucarística, que é a parte das respostas que a Assembleia faz durante a oração eucarística. Né? Algumas são aquelas clássicas. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, recebei ao Senhor a nossa oferta, fazei de nós o seu corpo e o seu espírito. E a Assembleia responde, mas a dúvida que surgiu do internauta, e eu achei interessante a gente trazer aqui, é que de um certo princípio, né, do dogma da igreja, essa oração seria feita apenas pelo sacerdote. E a Assembleia não participaria disso, como o senhor está explicando que era o que era feito antigamente, quando as missas eram celebradas em latim e tinha esse sinal simbólico do sininho que alentava para esse momento do ápice da liturgia eucarística, que era a consagração do pão e do vinho. E a parte agora que a Assembleia entra participando da constituição, tem alguma convenção nova, né, no missal que permita a gente fazer esse momento de resposta também durante as celebrações? Sim, é interessante essa pergunta que você está fazendo, porque a oração eucarística toda aquela parte que prossegue até o momento do rito da comunhão. E tudo isso, seja ofertório, oração eucarística, depois o rito da comunhão, estão dentro do que nós estamos refletindo e conversando hoje, dentro daquilo que chamamos de liturgia eucarística. Mas essas respostas é algo próprio aqui da nossa realidade, da nossa cultura do Brasil. Por exemplo, em Roma, em outros países, não tem essas respostas, como você bem disse. Lembrai-vos, ó Pai, da nossa igreja, santificai a nossa oferenda ao Senhor. Não. Isso é a Conferência Episcopal do Brasil, a CNBB,
ela já há algum tempo, eu não me recordo o ano, ela pediu à Santa Sé, pelo meio da congregação para o culto divino e disciplina dos sacramentos, que no Brasil, por causa da nossa cultura do diálogo, fosse colocado essas respostas. Imagine, porque senão a gente ficaria desde o momento do santo, que é a Assembleia toda após o santo, até o amém, do por Cristo, com Cristo, em Cristo, escutando o padre rezar. Mas o brasileiro é um brasileiro de cultura, do diálogo. Então, por isso que foi pedido à Santa Sé que tivesse essas respostas, para dividindo, por exemplo, dividindo a epiclese, dividindo a narrativa da instituição, dividindo aquelas partes próprias da oração eucarística, para favorecer o diálogo com o celebrante e aqueles que estão participando da celebração eucarística não fiquem apenas como meros espectadores, apenas ouvindo o que estão dizendo. Nós, como você me perguntava, no missal, tem essa inscrição no missal das respostas, e para cada oração eucarística tem algumas respostas. O missal do Brasil, ele está sendo estudado por uma comissão de peritos formados em liturgia da CNBB para melhorar a tradução do missal e fazer algumas mudanças. E foi me falado, não é oficial, não sei se vai ser aprovado, nem se vai chegar, mas que a CNBB está fazendo uma proposta para a Santa Sé, para a Comissão de Liturgia da Santa Sé, para o que chamamos de Comissão para a Disciplina dos Sacramentos, culto de disciplina dos sacramentos, que, como no Brasil já tem essa opção das respostas na oração eucarística, que seja uma única resposta para todas as orações eucarísticas. Então, isso é um estudo que vem sendo feito para facilitar a participação, porque às vezes nós sabemos por oração. Quando é a oração eucarística número 2, todo mundo praticamente já sabe de qual. É a oração terceira. Mas algumas orações eucarísticas, por exemplo, a oração número 1, que é o cana romano, que é aquela oração maior, mais solene, que lembra dos santos, que recorda inúmeras coisas, as pessoas não sabem de qual. Então, às vezes, tem que ficar repetindo, tem que ter um telão, um folheto para as pessoas acompanharem. Então, há um estudo da Conferência Episcopal do Brasil, um pedido, talvez, que deve ser feito para a Santa Sé, por esse meio, que é a Comissão de Disciplina do Culto dos Sacramentos, para que seja liberado que no Missal do Brasil haja uma única resposta para todas as orações eucarísticas, para facilitar a participação do povo, para que o povo já saiba aquilo que vai rezar. Então, respondo, aquilo é próprio nosso do Brasil. É um pedido que foi feito e concedido para o Brasil por causa da nossa cultura do diálogo e para que a celebração se torne mais participativa, para que o povo se envolva mais naquilo que estamos celebrando. Ótimo, ótima parte. Foi muito bacana esse esclarecimento, porque eu realmente não sabia que isso era uma particularidade apenas nossa. Né? E foi muito bacana a pergunta que o internauta levantou e que levou a gente a poder trazer essa questão e agora fazer esse esclarecimento importantíssimo para quem nos acompanha aqui hoje e que vai poder acompanhar depois também no nosso canal no YouTube, onde vai estar salvo esse vídeo ao vivo aqui depois que terminar essa transmissão. Padre Éder, então a gente entra agora na parte da comunhão em si. E algumas pessoas, e isso entra também na parte que a gente acabou de dizer, da participação das pessoas, como ela deve se portar durante o momento da comunhão? O que ela tem que fazer durante o momento da comunhão, desde quando ela chega para receber ali a hóstia consagrada, e até depois que ela consome ali o corpo e o sangue de Cristo? Isso. Se você me permite, só um pouquinho antes de entrarmos nesse aspecto próprio, que é o rito da comunhão, só gostaria de terminar um pouco essa parte da oração eucarística. As pessoas poderiam perguntar: quando termina a oração eucarística? A oração eucarística termina com o amém
depois daquilo que nós chamamos de doxologia, que é aquela oração por Cristo, com Cristo e em Cristo. Exato. Muitas pessoas, quando o padre começa a rezar aquela oração, ainda em muitos lugares, em algumas pessoas ainda, acredito que por falta de compreensão, por falta de entendimento, rezam aquela oração junto com o padre, aquele por Cristo, com Cristo e em Cristo. Aí eu digo que aquilo que a gente fala, aquela oração não deveria ser rezada pelos fiéis, mas somente pelo padre. Por quê? Aquela oração se chama doxologia final, ou conclusão da oração eucarística. Se ela é conclusão da oração eucarística, se ela é a doxologia final, quem reza a oração eucarística é o padre, aquele que preside em nome de toda a Assembleia. Por isso, ele vai rezando, por exemplo, após o momento dos santos, que é toda a Assembleia que reza, ele reza a epiclese, que implora o Espírito Santo. Depois ele faz a narrativa da instituição, que ele reza as palavras do próprio Cristo, do pão e as palavras do cálice. Depois ele faz uma oração que se chama anamnese, recordação, memória, lembrança, pelo qual ele, cumprindo a ordem de Cristo Senhor através dos apóstolos, a igreja faz memória do próprio Cristo, relembrando a sua bem-aventurada paixão e a sua gloriosa ressurreição e a sua ascensão ao céu. Por isso que, depois das palavras da instituição, o que ele faz? Ele recorda, nós não estamos fazendo isso à toa. Nós estamos realizando aquilo que Jesus pediu. Por isso que ele fala, eis o mistério da cruz. Isso aí a gente reza, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. E nós realizamos isso esperando a segunda volta do Senhor. Até que ele venha novamente, nós rezamos isso. Mas depois ele faz aquilo que nós chamamos de epiclese, celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho. Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Então, ele relembra a paixão de Cristo e alguns acontecimentos do Senhor até a sua ascensão ao céu. Depois, ele faz memória e relembra a igreja que nós estamos celebrando. Por isso, a oblação chamada, ele relembra que estamos numa igreja que tem um Papa, que é o seu representante aqui na Terra, que é o vigário de Cristo na Terra, que estamos numa igreja particular que tem um bispo, que é o sucessor dos apóstolos. Por isso, em cada celebração, o padre reza. Relembra o nome do Papa, relembra o nome do nosso bispo, porque estamos numa igreja particular, que tem um sucessor dos apóstolos, que é o nosso bispo. Depois ele lembra da Virgem Maria, dos santos, daqueles que morreram, daqueles que nos precederam, e depois ele encerra este momento dizendo que tudo isso é uma glorificação ao Pai. Por isso ele diz, tudo isso que foi feito, tudo aquilo que nós rezamos é por Cristo, com Cristo e em Cristo. E nós encerramos esta oração eucarística com a expressão bonita do Amém, que quer dizer assim seja, que geralmente deveria ser cantada para mostrar assim seja. É isso mesmo. Tudo aquilo que foi rezado, tudo aquilo que foi celebrado, tudo aquilo que o Padre, em nosso nome, fez, nós dizemos amém, dizemos que assim seja. Aí, com este momento, nós encerramos a que é chamada a oração eucarística. Mas a liturgia eucarística continua com a terceira parte, que é o rito da comunhão. O rito da comunhão, o próprio nome já diz, é um rito onde nós nos preparamos para receber Jesus. E ele se inicia como? Com a oração do Pai Nosso. Quando nós rezamos esta oração do Pai Nosso, que é uma oração que o próprio Senhor nos ensinou. E após a oração do Pai Nosso, o padre continua com o rito que é chamado rito da fração do pão, que é um gesto que Jesus fez. Ele, antes de dar o pão aos discípulos, o que ele diz? Ele partiu o pão. E rezamos o cordeiro, que é quando os discípulos vireis o cordeiro, apontaram, ali está o cordeiro.
quando o padre parte o pão, e as pessoas veem aquilo, as pessoas dizem, ali está Jesus, ali está o Cordeiro de Deus, ali está aquele que tira o pecado do mundo. E nós entramos no momento onde nós vamos receber Jesus. Um momento importante dentro da celebração eucarística, onde o próprio Senhor se dá a nós como alimento. O próprio Cristo se oferece como alimento para a nossa salvação. Aí eu gostaria de fazer um destaque para o momento que estamos vivendo. Neste momento da pandemia, por causa do isolamento social, muitos de nós não podemos participar da celebração eucarística. Aí você me pergunta, mas padre, eu não posso participar. Como que eu posso, como que eu devo participar do momento da comunhão? Se você participa, é claro que você, com todo o espírito de fé, de piedade, de reconhecimento, vai receber Jesus, que se dá a você como alimento, como remédio, como sustento para a sua vida. Mas impossibilitado de participar deste momento, a Igreja tem nos proposto a comunhão espiritual. O que significa a comunhão espiritual? A comunhão espiritual é você com um desejo forte de receber Jesus sacramentalmente no seu corpo e no seu sangue, mas impossibilitado de recebê-lo, faz uma oração. Faz uma oração pedindo a Ele que, embora você não possa recebê-lo no sacramento, embora você não esteja presente fisicamente na igreja para receber a comunhão sacramental, você gostaria tanto de recebê-lo que faz a sua oração, faz a sua prece, faz a sua súplica, faz o seu louvor para receber Jesus na Eucaristia. E com certeza, Ele mais do que ninguém te entende, Ele mais do que ninguém sabe do seu desejo, sabe da sua vontade, Ele mais do que ninguém vai te alimentar e te fortalecer nesse momento. Ótimo, ótimo. E você fez o destaque da Eucaristia espiritual por conta do nosso afastamento em virtude do coronavírus. Mas, estando na igreja futuramente, as pessoas que nos assistem aqui hoje, qual deve ser o comportamento delas durante o rito da comunhão, o momento da comunhão? Para que serve aquilo? Em primeiro lugar, todos nós, tanto aquele que preside a Assembleia, que é o padre, como ele, que na missa, nós não apenas assistimos a uma missa, como assistimos a um espetáculo, como você está nos assistindo neste momento. Na celebração da missa, nós participamos. Em primeiro lugar, a nossa primeira atitude é uma atitude de quem tem a consciência de que nós não estamos recebendo um pedaço de pão, mas o próprio Senhor que se dá a nós em alimento. O telefone não foi. Eu vou te chamar outra vez aí. A gente está entrando nos nossos minutos finais aqui da nossa transmissão. Me ouve bem? Deu, agora voltou. Espero uns novamente. Beleza. A gente está entrando agora nos nossos minutinhos finais aí. E para a gente não ter o risco de encerrar a transmissão antes da sua parte, eu vou pedir para você prestar atenção com relação ao tempo. A gente tem uns 8, 9 minutos, tá bom? Então tá bem. Então. Eu falava das disposições que nós devemos ter ao participar do momento da comunhão. Em primeiro lugar, nós temos que ter a consciência de que, naquele momento, nós estamos recebendo o corpo e sangue de Cristo. É o próprio Senhor que se dá a nós em alimento. Ele mesmo disse, quem comer deste pão, quem beber deste vinho, terá a vida eterna. Por isso,
temos que ter essa consciência. E é interessante, às vezes, outro dia eu recordava, no momento de uma celebração eucarística, às vezes a gente não toma essa consciência. Quando nós alimentamos o alimento para o arroz, o feijão, aquilo se faz parte do nosso corpo e nos alimenta, se torna parte de nós. E o mesmo acontece com a Eucaristia. Quando nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo, e a hóstia ali está ele completo, o seu corpo e sangue, nós algumas vezes recebemos as duas espécies, mas no corpo está tanto o corpo e sangue dele, o próprio Cristo entra em nós e nos transforma. Por isso as nossas atitudes, o nosso comportamento deve ser de pessoas que receberam Cristo e o corpo dele entrou na nossa vida e devemos ter uma atitude diferente. Por isso, após o momento de recebermos o Senhor, nós temos um momento que chamamos de ação de graças. Por que ação de graças? Porque é um momento de agradecimento. Nós agradecemos a Ele que se dá a nós em alimento, a Ele que se transforma em nós, nos fortifica, nos fortalece, e também podemos pedir. Se Ele está em nós, nós podemos pedir a Ele que aquele momento seja um momento rico e forte na nossa vida. Então, esse momento de ação de graças após a comunhão é um momento muito importante, onde nós devemos ter essa consciência. Eu fui até o altar, recebi Jesus que se deu em alimento para mim, e o alimento que me fortalece espiritualmente, na minha caminhada de fé como cristão, e depois disso eu agradeço a Ele, digo muito obrigado ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele realiza. E chegamos aí aos ritos finais da celebração eucarística, onde reza uma oração pós-comunhão, que é uma oração que o padre reza em agradecimento pelo sacramento que celebramos, pelo sacramento que recebemos, pela Eucaristia que nós participamos, pelas grandes graças que Deus nos concede através da Eucaristia, e após aquele momento, nos é dada a bênção final da Santa Missa. Após a bênção final, o padre faz um envio, dizendo: a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, a missa terminou. Ou seja, terminamos aquilo que celebramos e agora inicia a nossa missão. Aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós realizamos dentro dessa celebração eucarística, deve ser colocado em prática, deve ser vivenciado no nosso dia a dia, na nossa caminhada de fé, de cristãos e de discípulos e discípulas do Senhor. E é isso que é o mais importante, né, gente? A gente poder absorver, né, buscar o alimento espiritual que Jesus nos oferece ali incessantemente, e depois disso tudo, a gente poder botar em prática, né, poder aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu durante a celebração eucarística e poder levar isso para nossas vidas, para poder não só evangelizar outras pessoas, mas também para a gente poder se edificar enquanto cristãos. Não é isso? A gente agradece o Padre Éder aí pela excelente a parte que deu para nós hoje acerca da liturgia eucarística, e fica aqui o espaço, Padre, para você poder divulgar suas redes sociais e também esteja convidado aí, as portas estão abertas para outras oportunidades aqui de conteúdos na nossa paróquia, ok? Isso, agradeço a oportunidade de, junto com vocês nesta noite, estarmos conversando um pouco sobre a importância e o valor da liturgia eucarística. Agradeço a você que esteve conosco nesta noite, e fica aí, muito mais importante do que apenas compreender o que significa. É claro que é importante a gente perceber a importância de cada parte, de cada rito. O mais importante é vivenciarmos, é fazer com que aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós percebemos o significado e o valor, seja vivenciado por nós. Então, espero que aquilo que nós podemos, pelo pouco, nesta noite, refletir e mostrar o valor, a importância, aquilo que tem sentido para nós, possa ajudar a você, membro da comunidade de fé, membro da paróquia de Santa Teresinha e de outras comunidades, a viver da melhor forma a celebração eucarística, a perceber
o valor e a importância da celebração da Santa Missa na sua vida. E perceber que você não é um mero espectador, não é apenas aquele que assiste, mas você celebra junto com o Padre, que preside a celebração da Eucaristia, a celebração da Santa Missa. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, Padre Éder. As portas estão abertas aqui. Qualquer sugestão de conteúdo, de tema para o nosso programa de entrevista ou para alguns de nossos conteúdos, a gente fica aqui à sua disposição para a gente poder trabalhar esses temas e poder edificar ainda mais a comunidade cristã. O pessoal de Goianá que acompanhou a gente aqui, que comentou na nossa transmissão, também obrigado pela participação. O pessoal aqui da comunidade de Santa Terezinha, de toda Juiz de Fora e região, que pôde acompanhar a transmissão hoje. A gente fica muito grato e muito feliz de estar podendo levar essa informação e conhecimento para todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo Pascom Entrevista. Até mais.